Irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, que nos seguem neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, 16 de dezembro de 2020, quarta-feira da terceira semana do tempo de Advento, meditaremos o Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos de 19 a 23. Esta unidade literária encontra-se na grande seção do Ministério Público de Jesus na Galileia, que compreende do capítulo 4 ao capítulo 9 do Evangelho lucano. Porém, antes de analisarmos detalhadamente o texto de Lucas 7, 19 e 23, é preciso recordar que no Evangelho segundo Lucas, o profeta João Batista tem uma ação bem destacada. Em primeiro lugar, nos capítulos 1 e 2, nos chamados Evangelhos da Infância, onde o evangelista apresenta uma relação entre Jesus e João Batista por meio de diversos paralelismos. Porém, Jesus é sempre superior a João. Se João Batista é o profeta do Altíssimo, Jesus será o Filho do Altíssimo. Se João Batista será cheio do Espírito desde o ventre materno, Jesus é concebido pela força do Espírito. E justamente na sequência, no capítulo 3, o evangelista informa seus leitores de que João Batista, no versículo 20, é colocado no cárcere por Herodes. E a partir de então, João Batista permanecerá preso. Pois bem, após a prisão de João Batista, Jesus inicia o seu ministério público na Galileia. A sua missão e a sua identidade é explicitada no texto de Lucas 4, 16 a 30, quando Jesus, dirigindo-se às sinagogas de Nazaré, em dia de sábado, lê o texto de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar a libertação aos cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano da graça do Senhor. E esta palavra, segundo Jesus, se cumpre naquele dia. Na sequência dos capítulos, as narrativas testemunharão justamente que essas ações anunciadas em Isaías 61 se realizam na vida de Cristo. De tal forma que a fama de Jesus se espalha e se difunde não só pela Galileia, mas pelas regiões circunvizinhas. Chegando até o capítulo 7, versículos 1 e 17, onde Jesus, ao ressuscitar o filho da viúva de Naim, desperta exultação e surpresa e glorificação diante deste feito. A multidão reconhece a visita do Senhor. Um grande profeta, em nome do Senhor, os visita. Diante dessa reação, os discípulos de João vão ao cárcere e contam tudo a João Batista. Então, o profeta preso envia 2 de seus discípulos a Jesus, com uma pergunta objetiva, clara e explícita. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? É interessante porque os discípulos de João chegam até Jesus e repetem a pergunta do seu mestre, literal e exatamente igual. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Perguntam os discípulos de João Batista. Jesus não responde com palavras inicialmente, responde com gestos e com ações. E é interessante que no versículo 21, o evangelista Lucas diz, naquela mesma hora, ou seja, então logo Jesus ouviu a pergunta dos mensageiros de João. Naquela mesma hora Jesus curou enfermidades, libertou pessoas de espíritos malignos e fez muitos cegos recuperarem a vista. Para então concluir em resposta aos discípulos de João. Agora, ide, pois, e contai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. Para então alargar a exortação, não só aos discípulos de João, mas também a toda a multidão que seguia e que o rodeava, então Jesus, ele diz: Feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por causa de mim.
Vejamos o que o texto nos ensina. Primeiro, os discípulos de João obedecem literalmente o seu mestre. Aquilo que João lhes pede, eles realizam. Isto é um grande ensinamento para nós, discípulos de Cristo. Será que nós estamos dispostos a viver tudo aquilo que nosso mestre Jesus nos ensina e nos pede? O exemplo dos discípulos de João pode ser para nós um grande estímulo. Por outro lado, é preciso reconhecer que a resposta de Jesus, mais do que sanar as dúvidas de João Batista, vai sanar as dúvidas dos discípulos de João. Eles, que ainda não tinham claro, afinal, quem era o Messias, se João Batista ou Jesus. Quantas dúvidas surgem também em nosso coração quando nos colocamos no caminho, no seguimento do discipulado de Cristo? Podemos, de fato, colocar a nossa confiança em sua palavra? Podemos confiar que as suas ações libertadoras, salvíficas, que revelam a compaixão e misericórdia de Deus, são sinais da presença do reino de Deus entre nós? Assim como os discípulos de João são exortados por Jesus a retornar ao seu mestre e dizer e contar tudo o que viram e ouviram, nós somos exortados hoje a abrir os nossos olhos e nossos ouvidos para enxergar e para escutar a presença do Senhor entre nós, para despertar com o nosso olhar, com o nosso ouvido, aquilo que Deus realiza entre nós, no meio de nós, em nossas comunidades, na igreja, na vida de tantos missionários e missionárias, na vida de tantos discípulos e discípulas de Cristo. Será que nós estamos dispostos a ver e ouvir aquilo que o Senhor quer nos ensinar com seus gestos e não apenas com suas palavras? Então, aí nós compreendemos a advertência de Jesus. Feliz e bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por causa dele. O que significa escandalizar? O verbo chocar, o verbo sentir-se ofendido. Mas por que nós nos sentiríamos ofendidos com a prática de Jesus? Por que Jesus diz que feliz é aquele que não se choca por causa dele? Será que a prática de Jesus, que coloca o centro do seu ministério, do reino proclamado, são os pobres, os marginalizados, os pecadores públicos, aqueles que são desprezados, muitas vezes inclusive por nós? Os pobres, os paralíticos, os cegos, os leprosos. Quem são os leprosos de hoje? Quem são os cegos de hoje? Quem são os mortos que ressuscitam? Essa prática de Jesus nos escandaliza? Essa prática de Jesus nos causa aversão e rejeição ao seu modo de ser e de viver? Queridos irmãos e irmãs, felizes somos nós se de fato não nos escandalizamos pelo agir de Cristo. E pelo contrário, este agir de Cristo desperta em nós um desejo ardente de assumir e de multiplicar e de aderir a esta prática do Senhor, que é de compaixão, de misericórdia, que é um sinal de libertação e de salvação na vida do próximo. Jesus não despreza os últimos, Jesus não despreza aqueles que estão à margem e os coloca no centro. Felizes somos nós, se, ao contrário, não apenas não nos escandalizamos, mas desejamos ardentemente viver como Jesus propõe. Que este advento seja para nós um tempo de expectativa ativa, dinâmica, de espera, abraçando aqueles que o Senhor coloca no centro do seu ministério. Aqueles que revelam para nós que nós também podemos ser misericordiosos, praticar a compaixão, a solidariedade, o amor fraterno. Como diz um dos prefácios desse tempo de advento, o Senhor vem ao nosso encontro em todo homem e toda mulher, para que nós o acolhamos na fé e o testemunhemos com caridade. Que isto seja uma realidade na nossa vida,
e que nós possamos ouvir e enxergar estes sinais da presença de Cristo entre nós. A todos e a todas desejo uma ótima continuidade de advento, na expectativa do Senhor que vem. Deus nos abençoe.